de uma vida inteira de luta, é com muito carinho que eu assumo a tribuna com Vossa Excelência na presidência. Acompanho seu trabalho, seu esforço no governo de Santa Catarina, na Assembleia, no Congresso Nacional, no nosso velho MDB, no Banco de Desenvolvimento. Vossa Excelência é um paradigma de dignidade, de respeito e de simpatia. E orgulho, lá se vai tanto tempo que eu conheço, que eu respeito e que tenho a alegria de dizer, Vossa Excelência, dos amigos, dos irmãos que eu encontrei no velho MDB, com o qual continuo identificando até hoje. Bondade de Vossa Excelência. Pelas ideias, pelos seus princípios, porque o senhor continua representando aquilo pelo qual nós sempre lutamos. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, na próxima quinta-feira, dia 7, como faço todos os anos, e lá se vão muitos anos, estarei na 59ª Feira do Livro de Porto Alegre. Às 16 horas, autografando a minha publicação Fé e Política, de São Pedro a Francisco. A Feira do Livro de Porto Alegre é uma das mais importantes do Brasil. E acontece todos os anos na Praça da Alfândega, na capital do Rio Grande do Sul, passando por lá dezenas de autores, milhares de amantes da boa leitura. Ela se desenvolveu de tal maneira que ela é uma feira que a cidade inteira participa. É uma feira onde são milhares de pessoas que permanentemente estão ali. Não há um colégio, não há uma instituição, não há uma entidade que não reúne um dia onde todos vão fazer uma visita e vão estar presentes. Ela é tão intensa que são centenas os cidadãos que fazem lançamentos de livro. Não como eu, que é um caso de um pensamento político, mas grandes escritores, grandes literatos, grandes historiadores do Brasil e do exterior. E são 30 ao mesmo tempo, um enorme de um pavilhão, que estão ali um do lado do outro, fazendo o lançamento da sua obra. Neste ano, entre o dia 1º e 17 de novembro, temos mais um de 700 sessões de autógrafos, em torno de 150 mesas redondas, palestras e seminários, além de oficinas literárias e outros eventos artísticos e culturais. Desde a minha primeira participação, e eu ainda era deputado estadual, lá se vão mais de 45 anos, eu procuro levar as pessoas, ao público que tenho a honra de presenciar, levar a eles as minhas reflexões sobre o tema que julgo do maior interesse nacional em cada um dos nossos momentos históricos, sobre a minha posição. No ano passado, por exemplo, apresentei ao meu público o trabalho O Momento Supremo do Brasil. Muitas pessoas, vendo o livro e vendo a capa, vinham me perguntar o que ele significava. Por que o Momento Supremo do Brasil? É que ali eu analisei duas questões principais da política brasileira em 2012, das mais importantes dos últimos tempos,
e que caminharam em sentidos opostos. A chamada CPI do Cachoeira, aqui no Congresso, e julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal. Eu digo sentidos opostos. Me perdoe, porque o Congresso envergonhou a todos nós com uma atuação ou uma falta de atuação pífia ante um escândalo que já havia sido detectado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. A CPI recebeu todos os dados que deram suporte aos fatos relevantes para a instalação da comissão. Ao final, melancólico, onde a CPI fez tudo para esconder os dados que já estavam provados, enviados pela polícia e pela procuradoria, o que se viu foi uma barganha política. Do tipo, eu não investigo os teus, e tu também esqueces dos meus. E tudo terminou num triste jogo de empate, em que todos foram rebaixados na credibilidade popular. Ao contrário do que aconteceu aqui, o Supremo Tribunal Federal deu mostras de que a impunidade poderia deixar de ser o outro nome do Brasil, como até há pouco se fala. Esse era o final do ano passado. Um parlamento ainda mais desacreditado e o Supremo Tribunal Federal dando sinais mais do que evidentes de que, pelo menos no judiciário, o Brasil não seria mais o mesmo. Daí, o momento supremo. No título de minha publicação, lançada na Feira do Livro em novembro de 2012. Para este ano, confesso que tive nos primeiros meses certa dose de dificuldade de escolher um tema que, por exemplo, não tinha mais CPI e não tinha um assunto para um grande debate nesse Congresso Nacional. Se houvesse, certamente poderia repetir a reflexão do ano anterior. E também não houve um grande evento no país que eu pudesse fazer, por minha conta, ao meu juízo, uma análise mais aprofundada. Parecia que nada haveria de acontecer nesse ano de 2013. Apenas a mesmíssima das decisões, as mesmíssimas barganhas nos gabinetes de todos os poderes. De repente, dois acontecimentos abalaram o Brasil e o mundo. No plano internacional, não foi mais uma guerra, apesar da Primavera Árabe ter mexido no mapa, em países como o Egito, a Tunísia e a Líbia. É que as guerras, tudo indica, já não abalam corações e mentes. Os senhores da guerra continuam, eles principalmente, impunes e imunes a qualquer tipo de comoção ou de compaixão. Matam em nome do poder, matam em nome do petróleo, matam em nome do mercado e, pior ainda, matam até em nome de Deus. O que aconteceu no plano global foi a renúncia
algo que não acontecia há 600 anos, de um Papa, Bento XVI, o Papa dogmático, resolveu deixar o cargo mais importante da Igreja Católica em fevereiro deste ano. Alegou motivos os mais importantes, a começar pela sua abalada saúde. O mundo logo iniciou especulações de que o gesto do Papa renunciante se deu porque nuvens escuras causavam turbulência nos céus do Vaticano, com o surgimento de casos reiterados de desvios de conduta pessoal de importantes membros do clero. Somente essa questão já poderia ser um bom título para uma publicação. Afinal, a importância do Sumo Pontífice vai além dos muros do Vaticano, vai além da sacrifício de todo mundo. Há momentos em que o Papa pode ser um ponto de equilíbrio até mesmo entre os senhores da guerra. Mas o que ninguém esperava era a escolha do seu substituto. Na chaminé da Capela Sistina, a fumaça escura mais parecia simbolizar a renúncia, mas foi substituída pela fumacinha branca da escolha do novo primeiro mandatário católico. Longos minutos se passaram depois daquela fumacinha. Qual o italiano que ia comandar os destinos da igreja? Não fosse italiano? Qual o europeu? Não fosse europeu? Um canadense? De repente, um papa do outro lado do mundo, ou como disse ele, lá do fim do mundo. Pela primeira vez, um papa da América Latina, um papa argentino. Mente quem diz que não se surpreendeu com a escolha de Jorge Mário Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires. Mente também quem imaginou que ele escolheria o nome de Francisco, o primeiro em toda a história da igreja. Mas mente mais ainda quem imaginava um papa com ideias tão avançadas, renovadoras, atos tão inesperados como o do novo papa, desde a sua primeira aparição na janela do Vaticano. Eu achei que eu, um franciscano convicto, podia adotar como meu princípio o assunto na publicação na Feira do Livro que farei em Porto Alegre. Um texto nos moldes do discurso do novo Papa em Lampedusa, ilha ao sul da Itália, na sua primeira viagem pontifícia. Para lá vão os deserdados da globalização. Globalização da indiferença. Uma globalização que tirou de nós a capacidade de chorar, como o Papa enfatizou. O Papa Bento XVI já se havia comprometido a comparecer à Jornada Mundial da Juventude em julho deste ano no Brasil. O Papa Francisco não só confirmou a viagem, como fez daqui do Brasil o trampolim para todas as mudanças que ele imagina serem cruciais para o seu pontificado.
Foram pronunciamentos memoráveis. Mas o que também mais chamou a atenção foi o seu comportamento entre nós, o seu jeito franciscano de ser. Está aí, portanto, o grande assunto pelo qual me apaixonei e o chamei de fé. Mas quando o Papa chegou, também o Brasil já não era o mesmo. Havia também uma fumacinha branca nos chaminés da política brasileira. O povo brasileiro não estava como tantos fisicamente na Praça de São Pedro, a esperar pelo nome do Papa. Ele foi além. Ele foi para as ruas. Ele foi para todas as praças do nosso país. Exigiu que mudassem também as dúvidas escuras da política brasileira. Exigiu a fumacinha branca da ética na política. Para mim, uma discussão reiterada, porque eu já havia dito diversas vezes que nada mudaria de dentro para fora no aparato institucional. Que a política somente tomaria os melhores rumos sob pressão do povo. Foi assim com a lei da ficha limpa. Uma lei que nem precisaria existir. Não há razão para um aparato legal que obriga o representante do povo a ser probo, ético, que não desvie recursos que faltam à educação, à saúde, à segurança, à cidadania, enfim, desse mesmo povo. Mas a lei teve que ser votada, aprovada, às duras penas, depois de mais de 1.400.000 assinaturas forçaram as portas e o plenário da Câmara e do Senado, nos levando a uma votação que aconteceu. Juntei um pouco do que havia dito já. Só minha análise desse tema. Acrescentei, atualizei. Debrucei-me sobre questões atuais diretamente ligadas a ele. E afim está também um material que julguei importante, o mesmo livro. Chamei-o de Política. Fé e Política é o nome do livro. De repente, eu vi uma forte correlação, obviamente não por coincidência, entre o que disse e como atuou o Papa Francisco, e as palavras de ordem do povo brasileiro na rua. Eis a correlação que se consubstanciou, grito do povo, como fé ou como política. É, enfim, o tema da publicação que eu autógrafo, repito, no dia 7, depois da manhã, quinta-feira, na 59ª Feira do Livro de Porto Alegre, Fé na Política. Na quarta página, uma frase que imagino sintetizar as minhas reflexões. Abro aspas. Quis o destino ou o Criador que o Papa viesse ao encontro do povo nesse momento histórico de mudança no destino da política e da Igreja. O povo brasileiro não quer mais a política exclusiva de gabinetes. O Papa Francisco também não deseja a religião limitada às sacristias. Espero, com mais essa publicação, continuar a contribuir no debate sobre o novo modo de fazer política no Brasil. E que essa mesma política seja fundamentada nos melhores princípios da fraternidade, da solidariedade e da humanidade. Os melhores princípios da fé, digo eu. Dediquei esse meu trabalho aos jovens mansos de coração, retos de conduta, que clamam por um país à altura de sua dignidade, e aos que, independente do tempo cronológico já vivido, buscam sem cessar a paz e o bem. Dediquei essa publicação, portanto, ao povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Permitido, Vossa Excelência. Quero cumprimentar o senador Pedro Simão por esta reflexão sobre o Papa Francisco. Ele diz que uma das características de Jesus era
sobretudo de estar nas ruas. Ele observou que a maior parte do tempo Jesus esteve nas ruas no seu tempo. E Vossa Excelência salientou o quanto que o Papa Francisco fez questão de estar nas ruas no Brasil e trazendo-nos ensinamentos e reflexões que nos fazem muito bem. Certamente, a sua presença aqui vai significar algo muito positivo para a nação brasileira. Em breve nós teremos na Comissão de Relações Exteriores a presença de Dom Odilo Scherer, de Dom Damasceno, Leonardo Boff, Frei Beto e Dom Rani, para nos falar sobre o legado desta extraordinária visita que Vossa Excelência destacou em seu pronunciamento. Meus cumprimentos. Fico profundamente grato ao pronunciamento de Vossa Excelência. Reconheço na sua longa vida pública essas preocupações.